Tudo começa logo depois que a Lucrécia flagrou a Teresa dando um tequinho no Juliano, ficou revoltada e foi embora. E o Juliano quis até explicar a ela a situação, mas a Lucrécia não quis nem ideia e a Teresa fica quase se desesperando ali e pede para que ele, o Juliano, diga a ela que tudo que ela acaba de presenciar ali não é verdade. O Juliano apenas diz que fica muito feliz por tudo que ela acabou de dizer a ele, mas que ele e ela só podem ser amigos. E a Teresa fica confusa e pergunta sobre a Lucrécia, o que ela significa para ele. O Juliano responde que a Lucrécia é uma pessoa muito importante para ele e já lá do lado de fora a Lucrécia está revoltada e chama o Manuel para que eles vá embora dali imediatamente e o Manuel pergunta então o que ele vai fazer com aquele cavalo. A Lucrécia diz para que ele deixe com o Ramiro porque ele cuida disso e nesse momento chega o Juliano todo apavorado ali tentando explicar a Lucrécia o que ela acabou de ver lá dentro, mas a Lucrécia nem deixa ele terminar de falar e diz que tudo que ela viu lá dentro é uma prova muito clara que ele gosta de brincar com as mulheres que aparecem no caminho dele, que é claro que para ele tanto faz beijar uma mulher ou outra. O Juliano tenta explicar novamente que não foi ele quem beijou a Teresa e sim a Teresa quem beijou ele. A Lucrécia diz que sim, mas que no caso dele, ele achou uma maravilha isso, e a Lucrécia, muito revoltada, ela pergunta ali ao Juliano quantas mulheres ainda tem na vida dele, além da Teresa, da Lorena e dela, é claro. O Juliano pede a ela que, por favor, ela não aumente as coisas e a Lucrécia diz que não quer falar com ele nem hoje nem nunca mais e o Juliano tenta segurar ela e ela pede para que ele deixe ela em paz e sai. E o Manuel entra no meio e pergunta se ele não entendeu o que a Lucrécia disse e diz que ela não quer mais continuar falando com ele. A Lucrécia depois chama o Manuel para que, por favor, eles vá logo embora dali e o Manuel, por sua vez, solta o cavalo nas mãos do Juliano e dá voado com a Lucrécia. Já em outra cena, a Justina entra no quarto do Josué e pergunta se ele sabe para onde foi o pai dele e o Josué responde que foi para a escola, só não sabe para quê. A Justina percebe um inchaço no rosto do Josué, se aproxima e pergunta o que foi que aconteceu com o rosto dele e o Josué responde que foi o irmão dele que lhe bateu. A Justina pergunta por que foi que ele fez isso e o Josué fica calado e ela insiste para que ele diga e o Josué diz que tá bom, que só vai contar porque ele tem certeza que o pai dele vai acabar contando o mesmo e diz à mãe que o irmão dele e ele discutiram por conta da Lucrécia. A Justina começa a se revoltar e pergunta o que isso quer dizer e o Josué pede para que ela adivinhe e a Justina se revolta e responde que não tem nada para adivinhar ali e que não quer que o irmão dele envolvido com essa desgraçada e a Justina decreta que muito menos quer ele também, o Josué com a Lucrécia e pergunta se ele entendeu. Agora é a vez do Josué ficar revoltado, ele sai brabo e pergunta por que muito menos ele. A Justina diz que já falou com ele o tempo todo e diz que ele tem que crescer na vida e que ele se envolvendo com a Lucrécia, ele não vai chegar em lugar nenhum e que será o contrário, ele vai se afundar. O Josué diz que sabe muito bem que ela não suporta nenhum dos Córdobas e tenta se argumentar mais uma vez e a Justina nem deixa ele falar e diz que não é isso e o Josué pergunta, então é o quê? A Justina diz que pelo amor de Deus ele escute ela e diz para que ele não se aproxime daquela mulher e fala que não pode convencer o irmão dele, mas que ele, o Josué, é a coisa mais importante da vida dela e que ele dê certeza a ela que ele vai ser mais sensato nessa vida, por favor, e pede que, por favor, ele não cometa esse erro, que não decepcione ela. Já o Caramelo chega até a casa do Paulino, que o recebe e pergunta em que pode lhe ajudar. O Caramelo diz que antes de tudo ele quer pedir desculpa pelo incidente que houve entre ele e o capataz dele e o Paulino diz que soube que ele foi muito prepotente com o Modesto. O Caramelo diz que o que acontece é que ele, o Modesto, foi muito arrogante com ele e que ele só respondeu à sua agressão e depois o Caramelo sorri e diz que não se pode esperar nada de pessoas que não têm educação. O Paulino responde que o Modesto pode nunca ter ido a uma escola, mas que ele sabe muito bem fazer o trabalho dele e o Caramelo pergunta se ele, o Modesto, sabe mais do que ele, o Paulino.
O Paulino responde que não entendeu a pergunta dele e o Caramelo, puxando o saco dele ali, ele diz que não acha que tem um produtor melhor do que ele ali de maçãs na região e que na verdade ele se sentiria muito honrado em trabalhar ao lado dele, mas que não recebendo ordem de um simples capataz, né? O Paulino pergunta a ele de onde vem essa vontade repentina que agora ele quer se envolver com os negócios. O Caramelo responde que é como diz o pai dele, que ele vai ter que começar a cuidar dos interesses da família, porque afinal de contas tudo isso ali vai um dia acabar sendo dele mesmo, e pergunta ao Paulino se ele não concorda. O Paulino apenas responde que fica muito feliz por ele estar começando a pensar assim e pergunta se por algum acaso a sobrinha dele tem alguma coisa a ver com tudo isso, e o Paulino continua dizendo ali que só está perguntando isso porque ficou sabendo que ele anda muito interessado nela. O Caramelo se enrola todo para falar ali, mas responde que se a pergunta dele é se ele quer se preparar para que um dia ele possa se casar e formar uma família, a resposta é sim. O Paulino diz que gosta de escutar isso e que tem certeza que o pai dele também vai concordar com ele, e o Caramelo diz que também acha e que agora ele vai em casa se arrumar para a festa da filha dele, porque não quer perder essa festa por nada nesse mundo, pede licença e o Paulino dá tudo bem e que até daqui a pouco. Ao sair, a Renata vê o Caramelo e questiona por que ninguém avisou a ela que ele estava ali, e o Caramelo diz que só veio ali falar um pouco com o tio dela, e a Renata pergunta sobre o quê. O Caramelo responde que é coisa de trabalho, e a Renata começa a fazer ali caras e bocas, e o Caramelo pergunta o que foi, o que aconteceu. A Renata diz que é porque a Lucrécia quer voltar para o internato, e o Caramelo pergunta quando, e a Renata diz que não sabe, que talvez seja depois do dia seguinte, mas não sabe direito, e pergunta se ele sabe o que isso significa, e fala que ela também vai ter que ir com a Lucrécia, só que eles dois ali não vão poder ficar mais juntos, nem se ver, nem nada. O Caramelo diz que não, chama ela de amor e diz para que ela não diga isso, por favor, e a Renata diz ao Caramelo que ele tem que fazer alguma coisa para ela não ir e que, por favor, ela implora para que ele faça isso. O Caramelo abraça ela e pede que ela tenha calma, por favor, e que fique tranquila, porque promete a ela que vai pensar alguma coisa e promete também que tudo vai ficar bem. E já com a Teresa, ela conversando ali com a Assunção, muito abalada, ela diz que se sentiu muito humilhada, e a Assunção pergunta como é que é possível que ela tenha dado um beijo naquele rapaz assim do nada, e diz que a coisa boa nisso tudo é que ela, a Teresa, ficou logo tudo claro para ela que aquele rapaz não se interessa por ela. A Teresa, ela revoltada, ela diz que ficou claro que a Lucrécia é uma hipócrita e que a dona Justina já tinha lhe avisado que a Lucrécia andava rondando o Juliano e que até mesmo perguntou a ela pessoalmente, e a Lucrécia negou tudo. A Assunção diz que talvez ela realmente não esteja de fato interessada nesse rapaz e que tudo seja mentira dele. A Teresa diz que não, que viu claramente como que ela ficou abalada quando ele estava beijando ela, e logo ela que pensou que era sua amiga. A Teresa então declara que ela, a Lucrécia, vai se arrepender e que jura que ela vai se arrepender.